Existe uma mentalidade atualmente que está espreitando, atazanando jovens e também pessoas adultas mais velhas, e que talvez você também esteja sentindo, que eu diria que é meio que o espírito do tempo. É a mentalidade de não conseguir sustentar uma experiência. E o que está acontecendo é que as pessoas elas estão com um pensamento fragmentado, assim como a atenção fragmentada, assim como o desejo fragmentado. E a presença fragmentada também. O que torna as experiências também fragmentadas. Coisas simples como uma conversa tá difícil de sustentar. Não sei se vocês já perceberam, mas muitas vezes você está conversando com uma pessoa e ela sente um ímpeto de checar o celular, você vê que ela dá uma checadinha assim de leve, disfarçando, e a mesma coisa você sente também. Então, muitas vezes você está conversando com uma pessoa pessoalmente, e você está pensando nas possíveis mensagens que você recebeu no WhatsApp, ou em alguma coisa que você tem que checar, ou é só um cacuete mesmo, de ficar checando o celular. Gente, eu sei que tá na moda falar mal de rede social, de celular, de que a gente fica no celular e tal. Mas eu acho que isso tá na moda porque tá todo mundo incomodado, porque tá todo mundo parecendo um zumbi. Aí fica no fundo lá aquela consciência assim: caraca, o que que tá acontecendo comigo? Eu tô aqui muito estranho, eu não consigo ter um pensamento completo, não consigo nem conversar direito. Às vezes, sei lá, eu lembro de um negócio que eu tinha que fazer, aí eu chego até assim a cozinha da minha casa, no meio do caminho, eu puxo o celular assim, ou até sem o celular, tá? Porque é como se aquela avalanche já tivesse dominado, é como se o feed do Instagram estivesse aqui, ó, dentro da tua cabeça, sabe? Você não precisa nem estar ali olhando o celular, ele já entrou, já tá ali, ó, sabe? Você incorporou aquilo, você foi dominado. É uma entidade que entrou no teu corpo, habita teu corpo, tá com você tá ali dentro, ó, lutando contra aquilo. E acho que é por isso que as pessoas estão falando tanto disso, porque elas estão se sentindo obsediadas. É isso que elas estão sentindo, é como se aquilo ali tivesse dominando tanto a mente delas, né? Que elas sentem esse incômodo de: "Tá, espera aí, calma, eu queria parar aqui e ler um livro, não consigo", entende? E aí você vai sendo dominado pelos atalhos também, porque é gostosinho, é confortável, é muito gostosinho chegar ali pra ChatGPT: "Pensa aí pra mim, ah, elabora aí, escreve isso aí". Só que a longo prazo, isso vai te minando por dentro. Isso vai te fazendo sentir um vazio, uma coisa assim de: "Putz, mas aí e aí? É a minha parte criativa que elabora, que faz algo de interessante, pra onde que foi?". Você parece estar pifando. Então, assim, do ponto de vista psicanalítico, isso não é só falta de foco, porque o que mais tem agora também é conteúdo de como você ter foco, falando sobre como você ser persistente nos seus estudos, como ter disciplina, a coisa da dopamina. E não é simplesmente falta de foco. É um recuo psíquico diante do esforço de existir, porque existir é esforçoso, é difícil, é desagradável, é lento, é denso, leva tempo, é complicado. Então, já existe uma tendência mental no ser humano de simplificar, de cortar caminho, de fazer atalhos. E aí, quando aparece uma ferramenta que intensifica esse hábito mental, esse cacoete humano de querer atalhos, de querer tudo polido na superfície, tudo mais rápido, tudo mais imediato, hum, aí a gente vê esse resultado que está acontecendo agora, que é as pessoas cada vez menos conectadas com a experiência. Freud já dizia que a sociedade exige renúncias pulsionais. Só que o que a gente está vendo agora não é só uma renúncia pulsional, é uma renúncia completa à frustração, que faz parte do processo de captura de experiências e de realização. Então, por exemplo, se você quer namorar, você simplesmente tem que se esforçar para isso. Não é assim tão fácil encontrar alguém, e quando você encontra alguém, tem todo um jogo ali a ser feito. Quando eu falo jogo, não é no sentido de, ai, um jogo onde você vai manipular a pessoa, mas existe sim aquele processo no qual você vai conquistar a pessoa e talvez você leve um não, talvez você seja rejeitado, isso faz parte do processo, né? Mas o que acontece, o que tem acontecido hoje em dia é que muita gente prefere ficar solteira, nem entrar no jogo. Então, tudo que vira tempo, espera, elaboração, vira uma ameaça. E eu acho que o efeito mais grave disso não aparece só na produtividade, que as pessoas estão com uma obsessão com produtividade, produtividade, produtividade. É com os vínculos, com os vínculos. As pessoas estão com dificuldade de criar vínculos. É mais fácil ficar sozinho mesmo, né? E aí você vai ter um prazer sem autoridade, uma excitação sem encontro e um gozo sem falta. Lacan dizia que o desejo nasce da falta. Mas, quando você fica eliminando a falta, porque você vai tapando os buracos ali com aquilo que você tem, por exemplo, vou tapar o buraco de relacionamento aqui com um pornozinho ou com uma conversa fiada sei lá, nas redes sociais, Tinder, sei lá, qualquer coisa aqui. Vou tapar o buraco de não ler um livro, simplesmente pedindo um resumo para ChatGPT. Você vai tapando esses buracos. E o desejo, ele vai deixando de existir. Porque o desejo ele vem dessa falta, dessa carência, de você querer preencher alguma coisa. E sempre quando você tem um desejo,
Você sente que você precisa fazer um esforço para você conquistar aquilo. Esse é o processo libidinal natural do ser humano. E o mais louco é que nas relações humanas, nas relações amorosas principalmente, o outro deixa de ser um sujeito e passa a ser um risco logístico. Então você começa a fazer um cálculo logístico, um planejamento que beira a dinâmica empresarial, né? E isso até me lembra uma autora que fala sobre o capitalismo afetivo, Eva Illy, o nome dela, se eu não me engano, que mostra exatamente isso, como as relações foram capturadas pela lógica do mercado. Então a gente tem que fazer uma planilha e calcular quanto que a pessoa ganha, como que ela se veste, como que ela se comporta, X, Y, Z, de uma forma completamente neurótica. E aí você vai calcular os riscos e também ver se você vai conseguir se relacionar sem se expor muito, sem se arriscar muito. E no final, às vezes, você pensar, não vale a pena. E claro que a gente sempre ponderou, de algum modo, esses riscos na nossa cabeça, mas eu acho que isso nunca esteve tão neurótico como tá agora. É uma intolerância à negatividade, é uma intolerância a experiências ruins, é uma intolerância à frustração que nos incapacita de viver a dinâmica do desejo. E é uma mentalidade meio perigosa, porque ela parece até que é uma preguiça, né? E tem lá o seu lado que faz sentido, no sentido de que se você vê que você está entrando numa dinâmica tóxica, ok, você pode ficar sozinho, você tem outras opções, você tem muito entretenimento sozinho em casa hoje em dia, né? Você tem muitas opções, você tem um cardápio de pessoas. Mas na verdade me parece muito que é um medo disfarçado de autonomia. E isso vale pra tudo, porque a gente tem uma sensação de autonomia quando a gente facilita os caminhos para qualquer realização através de atalhos, como inteligência artificial, tecnologia. E olha, a gente não tá aqui querendo atacar a tecnologia, porque tô falando de mim mesmo, eu sou uma viciada nesse negócio. Sou uma viciada nesse negócio. Mas chega uma hora que eu vejo que a mente, ela tá não só fragmentada, como ela tá superficial, cansada, sobrecarregada. E a memória vai ficando um lixo também. Vocês podem perceber isso. Parece que você não consegue ter uma profundidade de pensamento, de reflexão e de concatenação e um alinhamento da sua memória, do seu trajeto, do que você fez no dia, um fio condutor. Esse negócio tá me deixando revoltada porque outro dia uma paciente barra cliente minha estava chorando de tão incapaz que ela estava se sentindo de ter um pensamento completo, coeso, profundo, porque ela estava se sentindo atravessada por muita informação. Tem até um nome para isso, que eu vi num outro conteúdo muito interessante, que é infoxização, que é a intoxicação por informação, por excesso de informação. É uma defesa contra a experiência profunda de se deixar afetar. No fim, a gente acaba entrando num paradoxo meio cruel, porque tem um confortozinho gostoso nisso, é viciante, né? É muito gostoso você ter as coisas muito fáceis à mão ali, né? Tem vários benefícios, né? Mas aqui eu tô falando de um lado mais sintomático, mais agravado, e a gente acaba ficando muito dependente de simulacros de prazer. E parece que o prazer em si, o prazer de um vínculo, o prazer de uma realização, se torna algo até secundário. É tão trabalhoso, né? E aí a vida, ela vai virando somente um consumo de estímulos constantes para sobreviver ao vazio.